Então, meu primeiro estágio era um provedor de internet que tinha na minha cidade. O tio, né, de uma amiga da minha irmã era o dono desse provedor. E ele tinha acabado de comprar o provedor, na verdade. Então, ele queria montar uma equipe para conseguir tocar o provedor. Então, acho que provavelmente meu irmão falou assim, meu irmão mexe com essas coisas de site, aí, mexe com essas coisas, que o dia inteiro no computador, sei lá, uma coisa nesse sentido. Fui conversar, né, com essa pessoa. E antes de conversar com ele, né, eu falei, eu vou levar algo a mais, né? Nunca trabalhei na área, nunca fiz nada na área. Vou levar algo a mais. Peguei o site dele e já mexia com Fireworks, etc. Já sabia fazer uns gráficos e tal. Nada muito, né? Quem vê pensa hoje que é muita coisa, assim, mas não era muita coisa, mas para a época você já estava fazendo muito mais do que a maioria das pessoas. Então fiz uns logos bonitinhos, etc. E eu não tinha noção de marca, né? Então eu achava, se eu fizer um desenho melhor aqui, ele vai gostar mais, ele vai tirar o outro. Enfim, não sabia que aquela era a marca do provedor. Eu fui conversar com ele e eu levei essa versão que eu propus para ele publicada. Eu não lembro o domínio, né? Mas eu tinha um domínio lá qualquer. Não sei se era temporário também. Mas assim, que era o que meu pai tinha me dado de presente. E eu levei publicado, né? Então assim, foi a maneira que eu achei de me destacar, né, no mercado, de me destacar para a vaga. Ele gostou pra caramba, falou, nossa, que legal, tal. Só tem um problema, aqui a gente não mexe com ASP, aqui é tudo Linux e aqui é tudo PHP. Não tem jeito de você fazer, colocar isso aqui para rodar aqui dentro. E eu relutava, né, não, mas vamos conversar, né, às vezes você consegue trocar, tal. Ele falou, não tem jeito. Provavelmente ele já sabia que você precisava pagar licença para Microsoft e tal. Falei, cara, não tem jeito, tem que ser PHP. Mas faz o seguinte, você vai trabalhar de X de tal hora a tal hora, e você vai ter internet aqui o dia inteiro para você mexer. E aí foi legal isso, né? Então, eu tinha uma internet super boa para mexer o tempo todo ali na parte da tarde, né? Que eu só fazia estágio na parte da tarde, para entender realmente como que funcionava o PHP. Na época, coisa de uma semana e pouco depois, eu já estava conseguindo criar alguma coisinha em PHP. E era interessante por isso, né? Quando meu primeiro script em ASP funcionou, ele abriu um leque, né? Então tudo fez sentido e tudo começou a clarear um pouco mais para mim. Então as coisas começaram a ficar mais claras, comecei a entender mais o que estava acontecendo naquele contexto. Então isso ajudou bastante ali. Nesse provedor trabalharam muitas pessoas que hoje são grandes amigos aí, a gente fez esse estágio junto, a gente rodava um provedor juntos ali, nem passava pela cabeça tudo isso que a gente faz hoje e etc. Então foi muito legal. E uma coisa que era interessante, né? Então, o primeiro problema que eu entendi, né, depois que eu troquei de ASP para PHP naquela época, era entender a diferença de performance. Por muitas vezes, nessa época que eu troquei, né? Então, eu troquei de ASP para PHP, e aí o que aconteceu? Eu percebi que, nossa, ganhei muita performance. Então, o meu site, o que eu estava fazendo com ASP, em PHP ficou muito mais rápido. A única diferença que eu não entendi era todos os vieses que eu tinha colocado nessa comparação. Então, isso é até uma dica, né? Quando a gente compara a tecnologia, toma cuidado para ver se você não está colocando uma influência nesse resultado. Qual que era a influência? Quando eu fiz alguma coisa funcionar com ASP, eu estava aprendendo ASP. Então eu estava aprendendo, não estava nem entendendo o que estava acontecendo no ASP. E quando eu fui fazer as coisas no PHP, eu já tinha a experiência do ASP, né? Então já tinha entendido um pouco mais do ASP. Fui fazendo um pouco melhor, né? Então ficou com muito mais qualidade ali no meu código e tudo mais. Então, na verdade, eu era um programador melhor. Então não que o ASP era ruim. O ASP do jeito que o Túlio estava fazendo era ruim. Né? Então, eu não era um programador tão bom. Isso eu aprendi a comparar de uma forma um pouco mais honesta. E, obviamente, não foi nesse momento, né? Depois de um tempo que você aprende, você olha para trás e fala, nossa, caramba, quando eu comparava ASP com PHP, não era um jogo justo. Porque, na verdade, eu não sabia comparar, né? Então, eu não era o mesmo programador. O caso de teste que eu fiz não era o mesmo. E quando a situação não é a mesma, né? Então você não consegue falar que você fez um benchmark de verdade. Isso muda muito o jogo, né? Muita gente compara, muitas vezes, eu fiz um sistema quando eu era mais novo, que era muito mais lento, porque a tecnologia era ruim. Não, muitas vezes a gente era um programador ruim, né? Então, às vezes, a gente era o problema ali da performance, né? Então, se você não era um programador bom, você vai acabar penalizando a linguagem muito ali.